Olá, seja muito bem-vinda ao novo episódio do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro, pediatra e nutróloga, mãe da Sofia, da Carol e de 2 pets, a Madalena e o Adamastor. E hoje, nesse episódio, a gente vai trazer informações sobre 2 assuntos polêmicos sobre nutrição que está aí na rede social, na televisão, no Fantástico. O primeiro deles, sobre o uso de vitaminas, se precisa, se não precisa, o risco, intoxicação, doenças com as vitaminas, dadas oferecidas de uma forma inadequada, em excesso. E o outro assunto é que hoje no Brasil saiu um dado muito importante que o número de crianças obesas está muito maior do que o número de crianças desnutridas, tá? Então, o que que a gente pode trazer de informação para você que é pai, mãe, cuidador, para que você possa colocar em prática aí na sua casa para evitar esses 2 problemas, tanto das vitaminas quanto a questão da obesidade que também está batendo aí na sua porta. E a minha convidada especial é a doutora Tayane Hickman. Ela veio lá do Maranhão, está aqui comigo aqui em Belo Horizonte. Ela é pediatra, ela é pós-graduada em nutrologia. Olá, Tayane, tudo bem com você? Oi, Denise, obrigada pelo convite. Eu tô amando conhecer BH, tudo muito lindo. E eu sou pediatra, pós-graduada em nutrologia pediátrica, atendo Imperatriz no Maranhão e online também. E hoje eu estou estruturando o serviço de nutrologia pediátrica na nossa região. Eu tenho certeza né, todo esse seu modelo de negócio, Tayane, vai trazer muita saúde para a região. E a gente precisa muito de profissionais da nutrologia pediátrica para que a gente possa trabalhar prevenção. É muito necessário, né? Essa informação tem que chegar. E a gente faz ali para os pacientes, para os filhos, né? Eu sou mãe de 3, tenho o Pedro Oliver, de 6 anos, as gêmeas Olivia e Louise, de 3 anos. E a Gente, gente vive como médica, como mãe, e a gente vive nossas lutas diárias, não só o paciente, né? A gente vive isso também como é o mães. nosso dia a dia É o também em dia a casa, dia. né? E aqui, me conta um pouquinho, mãe de gêmeas. É ótimo, Denise. Eu sempre falo para os meus pacientes: dê irmãos para os seus filhos, Ai, que porque é gracinha. muito bom. Eles se divertem, brigam, mas se divertem muito mais. Essa parceria é para a vida inteira, né? É, ter irmão é muito gostoso, né? E as famílias hoje, né, por todos os motivos, estão tão pequenas, né? Então, eu vim de família grande, né? Hã. Nós somos 5 Ai, irmãos. que delícia. E a gente tem nosso grupo, a gente tá sempre se falando, um ajudando o outro. E você tem Então, alguma dica boa aí, né, que, a gente fala, né, quando vê, uma mãe que tem mais filhos, né, pra você não ficar assim, porque você trabalha muito, né, e como que você dá conta de tudo? Tem alguma diquinha aí para nós? e Denise, eu tento ir me moldando às necessidades deles, né. Ai, que legal. Graças a Deus que meu trabalho permite eu flexibilizar meus horários. E nem toda mãe consegue flexibilizar, mas hoje eu me ajusto de acordo com a necessidade deles. Então, eu um horário eu tenho uma pessoa que me ajuda, no outro horário no outro horário eu tô ali junto com eles, tenho uma rede de apoio, eu tenho marido, eu tenho as tias. Então hoje eu tô aqui, o marido ficou lá com eles. Então a gente faz um revezamento. Se acontece de nós 2 precisarmos viajar, daí as tias vão para dentro de casa, para não tirar eles da rotina. É, porque Então faz toda a diferença, né. faz. Então, assim, eu tento ao máximo manter a rotina deles, eu acho isso fundamental. Em todos os sentidos, rotina de sono, rotina alimentar, rotina escolar, porque são crianças e a gente sabe da dificuldade quando é retirado da rotina, né. Então isso eu considero como primordial e a gente tem ali os nossos alicerces, então a gente mantém a rotina, a família consegue ir para dentro de casa e
Tem sempre alguém por perto ajudando. Ai, que delícia, muito carinho, né, muita troca ali de amor, que Quanto legal. mais amor, melhor, né. Eu Quanto não mais sou amor, aquela mãe melhor. ciumenta, ai, porque ama a babá, ama a tia, graças a Deus que ama. É. Gente, isso me deixa em paz, porque eu sei que eles estão seguros e tem mais amor ainda em volta Você deles. tocou nesse assunto que eu escuto muito das mães no consultório falando: "Denise, eu tô com ciúme, porque ela gosta tanto da babá". Falei: "Gente, põe a mão para o céu, porque se o seu filho gosta tanto é porque realmente ele está sendo muito bem cuidado em todos os sentidos, né". Exatamente. É, A gente tem que olhar, assim, com outro olhar, com né. outro olhar. Que bom que gosta tanto, graças a Deus. Deixa eu te contar uma coisa, você também ficou preocupada, assim, com a repercussão dessas 2 informações que surgiram aí nas redes sociais? Sim, e a gente vê, né, Denise, no consultório, no nosso dia a dia profissional, que é uma realidade. Não é só uma notícia, um alarme, a gente vê na prática que vem acontecendo. E hoje o que que acontece? Parece que todo mundo é médico, todo mundo sabe nutrologia, todo mundo sabe receitar, né? E aí fica essa confusão. Então, às vezes, uma pessoa que não é da área de saúde te encontra na rua e fala: "Ah, seu filho está com isso? Pro meu, eu fui ali, o médico passou essa receita de vitamina, e aí compra para o seu também, porque vitamina não precisa de receita". Aí essa mãe vai lá na farmácia, compra aquele polivitamínico e começa a dar para o filho. E parece que quanto mais melhor, né? Quando a receita do vizinho é maior do que a sua, eu vou no do vizinho, porque a dele é melhor. Então ainda tem isso. Aí é mesmo. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Mas a gente vê também no consultório a repercussão desse mais, né. É, só que todo remédio, gente, pode ser uma vitamina, pode ser uma gotinha, tem repercussão diferente em cada criança, em cada adulto. Então a gente não pode pegar uma vitamina, às vezes numa casa que tem gêmeos, igual na sua casa, provavelmente às vezes uma vai precisar de tomar uma dose tal e a outra às vezes nem vai precisar tomar. E esse excesso oferecido, ele causa doença, Uhum, é verdade. né? Lá em casa as minhas pedem, né, remédio. Elas Nunca vi, amam tomar remédio. E elas chegam engraçado, Denise, elas chegam quando uma toma e a outra não precisa: "Mamãe, eu tô doente". Ela inventa uma doença Ah, não, pra gente. tomar o remédio. Não, já Mas na eu sempre reforço: "Minha filha, graças a Deus que você não tá". você não tá precisando. Não Nossa, tá. pois eu passei maior dificuldade, a Sofia não tomava remédio de jeito nenhum. Aí quando ela tinha febre, aí que eu não ficava em casa, porque ela ficava com 39 de febre sem tomar remédio É. nenhum. Aí eu falava: "Que agonia, meu Não, Deus do céu". lá é o contrário, eu tenho que segurar, porque se depender deles, estão sempre doentes. Ô, Tayane, e essa questão de medicamento é coisa muito séria, e de vitaminas e minerais mais sérias ainda. Porque existe, gente, por trás de algum medicamento tem, a gente calcula a dose, se é menina, se é menino, se essa criança tem alguma doença e às vezes não pode tomar determinada vitamina que pode fazer mal. E se caso, aconteça assim, de uma criança então vou dar um exemplo de uma vitamina, vamos pegar a vitamina D. Essa criança, a mãe foi na farmácia, ela escutou que precisa da vitamina D agora para todo mundo até 18 anos, e ela pegou a primeira vitamina D que estava ali no balcão. E ela não viu a dose, chegou em casa e falou assim: "Ah, vou ler a bula aqui". Aí na bula falava para dar uma, aí ela falou assim: "Não, como a vitamina D é muito boa, vou dar 2 gotas em vez de uma que a bula passou". E aí? Então, Denise, a gente vê que as famílias estão pegando a informação e usando ela, mas de forma inadequada, né? Porque no consultório da nutrologia pediátrica, como você falou, tudo é avaliado, tudo é calculado, né? Eu avalio se aquela criança consome e adquire aquela vitamina através da alimentação, eu complemento de acordo com a necessidade, eu calculo. Então não é simplesmente pegar numa prateleira e tomar. Em relação à recomendação da vitamina D, que é algo recente, né, para adolescente,
A gente fala se é um adolescente com uma dose boa, que fez o exame, que avaliou, uma dose de manutenção para ele é baixa, mas o que a gente pega na prateleira geralmente é uma cápsula com dose alta. Com dose alta, né? E daí depois tu vai dosar, tá altíssima a vitamina D desse adolescente. E daí a família tem a falsa sensação que por ser vitamina tá tudo bem passar um pouquinho, mas não, tudo traz repercussão, a gente tem sim os efeitos colaterais, a gente tem a toxicidade, então tem que ser avaliado com atenção e recomendado por um profissional, né, não só adquirido numa prateleira. E uma outra coisa que é uma falsa ideia, então, por exemplo, quando existe uma deficiência comprovada no exame de laboratório, algum sinal clínico que já fala que aquela pessoa tem uma deficiência de um micronutriente, que pode ser uma vitamina ou um mineral, e você trata, realmente aquela melhora muito a criança. Só que você está tratando uma deficiência já instalada, ou às vezes uma deficiência que a gente fala subclínica, que ainda não deu tantos sinais para que o médico no exame clínico veja, que ele vai detectar no exame de laboratório. Mas se você, por conta própria, quiser falar assim, não, eu quero que meu filho tenha uma imunidade dobrada, muito boa, então por isso que eu vou dar esse extra para ele, isso não é legal, porque esse desequilíbrio de você dar mais um nutriente, menos o outro, isso também altera a absorção disso. Então não é simples assim. E eu estou chamando atenção para muitas famílias o seguinte, às vezes a pessoa compra um polivitamínico de balinha, aí compra o outro que vem uma outra vitamina, só que nesses 2 tem uma vitamina em comum, e eles esquecem de somar as vitaminas que estão nesses 2 frasquinhos. Então, o rótulo é importante e, mais uma vez, só use uma vitamina depois que o médico que acompanha o seu filho tenha feito a prescrição. Igual faz prescrição de antibiótico, prescrição de colírio, a de vitamina também precisa seguir essa prescrição. Outra coisa que eu pego muito, Denise, também, é aquela família que tem o bebezinho, que a gente sabe que o bebê, a criança pequena, tem algumas vitaminas que ela precisa suplementar, é recomendado, e essa família deu por conta própria uma outra, mas a que ele deveria tomar, ele não está tomando. Ah, é mesmo. Então, isso também é algo frequente, porque iniciou sem recomendação. Então, iniciou de forma inadequada. Daí, essa criança vai estar em deficiência, porque o que ela precisava, ela não tomou. A mãe estava dando, comprou, gastou o dinheiro, mas não era aquilo que a criança precisava, né? Então, como é importante a avaliação do profissional, né? É. E, por exemplo, uma vitamina pode competir também com outra vitamina ou com outro mineral. Então, assim, aquela criança está precisando tomar zinco, que é um mineral, e está precisando tomar o ferro, que é um outro mineral. Só que você der no mesmo horário o zinco e o ferro, um vai competir com a absorção do outro. Então você não vai estar dando. Então assim, existe sim uma recomendação certinha que precisa ser feito pelo um profissional da área de saúde. É isso que a gente veio conversar com vocês, porque senão a gente tem, tido crianças que precisam de internar para tratar os efeitos colaterais dessa intoxicação por vitaminas. Isso pode atrapalhar tratamentos com outros remédios que não são vitaminas. Então, existe uma ciência por trás disso e isso precisa ser falado, né. Exatamente. Agora a gente pegou alguns casos que a gente estava até discutindo, né, da toxicidade da vitamina D. Então é algo realmente que a gente tem visto, que antes não via tanto, porque não era tão divulgado, não estava tão acessível. Mas assim, a gente poderia ficar aqui horas falando, né, das De particularidades, cada do que é vitamina, né. avaliado. Então, tem a questão do horário para tomar, da competição de uma com a outra, né, então são muitas questões para serem avaliadas, não é só pegar uma e tomar por conta, né.
E a gente tem que levar em consideração também se é de um laboratório confiável, se a farmácia de manipulação que você fez a escolha, né, para mandar manipular seus remédios, se é que é uma farmácia séria, que vai comprar um ativo para fazer aquele manipulado seja um ativo bom, de qualidade boa, que não venha misturado com outros sais, né? Tudo isso tem que ser bem avaliado, porque criança não é um mini adulto, tá? E criança, é por isso que hoje a gente tem calculadora no nosso celular, mas todo pediatra tinha, gente, antigamente, uma calculadora pequenininha, que era a nossa ferramenta de trabalho, porque a gente calcula, 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 né? O pediatra tem que ser especialista na matemática, Na né. matemática. Quem usa calculadora é E a você gente. sabe que a minha calculadora pequenininha, ela é azul, tá. Hoje eu não tô com ela, mas eu guardo numa caixinha de relíquias, tá. Quando eu Uhum. for fazer meu museu, assim, coisas da Denise, tem a minha calculadora lá, porque ela já me salvou muito, E porque era o Denise, dia inteiro mexendo na e eu calculadora. vou te dizer que até um dia desse eu ainda usava a minha física. É? Agora que eu tô abrindo ali no computador e tento ser mais prática, né, aproveitar a modernidade, mas até um dia desse eu usava. É, viu, gente? Então, com toda a tecnologia, com toda a inteligência artificial, o pediatra ainda faz conta, sim. E quando a gente vai decidir se vai suplementar ou não as doses das vitaminas, dos minerais, entender bem o produto, porque, por exemplo, ferro, tem vários modelos de ferro, e para cada, para cada nome comercial de ferro é uma dosagem. Então, um tem 50 miligramas por ml, o outro tem 100 miligramas por ml. Então, se essa mãe troca na hora que ela vai comprar, ela pode estar dando o dobro ou pode estar dando a metade do que aquela criança precisa. Então, é muito sério. Eu acho que vocês entenderam bem esse nosso recado aí em relação às vitaminas. E agora, Tayane, eu queria muito que você falasse essa realidade triste que a gente está realmente vivenciando no consultório, do aumento das crianças com muito sobrepeso e muita obesidade. Então, Denise, é uma endemia, né? Não é uma realidade só nossa, é de todos. A gente tem tido muitos casos de obesidade, de sobrepeso. O que antes era mais visto a desnutrição, né? Agora está substituindo pela obesidade. E isso veio junto com a era digital, com a praticidade, com o aumento dos ultraprocessados, dos embalados, industrializados. Então a gente hoje busca uma vida mais prática, né. A gente não tem mais tempo para muita coisa, mas com isso vem a praticidade alimentar também. E isso dificultou um pouco nossa vida. Essa praticidade alimentar, porque quando você fala, gostei muito desse seu termo, Tayane, praticidade alimentar, a gente vem na nossa cabeça ultraprocessados, né? Pacotinho, né? Imediatamente, né. Então, é mais rapidinho entregar um salgadinho, um suquinho pronto. É, porque é mais fácil do que eu ir ali fazer. Mas a gente tem visto muito caso de obesidade, muita desnutrição no paciente que está dentro da curva. Então, olha só que interessante, né. Então a família erroneamente imagina que a criança está bem. E ela procura atendimento mais em caso de doença. Quando ela chega no consultório da nutrologia, quando já está muito alarmante, que a gente mostra ali as deficiências, é um susto para a família. Um susto para a família. Porque até então a família imaginava que aquela criança estava bem, estava um pouquinho acima do peso, mas o peso estava bom, então em teoria estava bem, né? E daí a gente se surpreende também com o resultado de exames. É, tem um ponto muito sério. No primeiro ano de vida, a família leva direitinho a criança ao pediatra mais vezes, segue aquele calendário que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, dá tudo certo. De 1 a 2 anos já começa a espaçar esses atendimentos e tem muitas famílias que deixam de fazer as consultas de controle, que é a famosa puericultura, e só procura o profissional médico na hora que a criança está doente, como a febre.
E essas consultas que vocês chegam para a gente com as crianças doentes, a gente não tem a oportunidade de falar de arrumar a casa. O que que é arrumar a casa? A gente perguntar como é que está o comportamento alimentar daquela criança, como é que está o sono, o que que como que a mãe está preparando aquele alimento, como que a mãe e o pai estão lidando com os recursos alimentares, e aí aquilo vai passando. Depois que a criança faz 2 anos, então parece que eles esquecem que existe consulta de controle e só vem nas doenças. E aí o que que chega para a gente na nutrologia pediátrica? Crianças com 9, 10 anos, que já poderiam ter sido prevenidas de estarem obesas desde 1 ano. Porque às vezes eram crianças que não nascem com a genética favorável para desenvolver sobrepeso e obesidade. E você fica assim: "Gente, esse menino nasceu para nunca ter desenvolvido obesidade". E aí você vê o que que aconteceu. "Ah, doutora, quando tinha 2 anos entrou para a escola, e aí ficava o dia inteiro na escola". A escola era uma escola que por determinados problemas dava 3 vezes de suco e não prestavam muita atenção, tinha um mingau com farinha, e aí ela foi aprendendo a comer doce, a gente não dava doce, mas aprendeu na escola, ou vice-versa também, não estou pondo culpa na escola não, estou dando um exemplo de muito que a gente vê que acontece. Às vezes a criança tem uma alimentação, um padrão de alimentação bacana, aí entra na escola e que começa a ter o contato com os ultraprocessados, já vi muito isso, porque dentro de casa não tem. E aí a mãe me pergunta assim: "Ai, Denise, ele está roubando o lanchinho do outro que está levando. Como é que faz? Eu vou mandar o todinho também? Eu vou mandar o biscoito recheado?". Então são vários probleminhas que juntos fizeram com que essa criança que não tinha genética nenhuma de predisposição para ser obesa, os fatores do ambiente, que são os fatores epigenéticos, fizeram que aquela criança desenvolvesse uma obesidade. E Denise, algo que eu gosto muito de fazer no consultório, eu peço para a família me trazer as curvas de crescimento da criança desde pequenininha. Então, quando ela tem o livrinho, a caderneta, eu acho ótimo, né? Porque eu consigo avaliar retrospectivamente como é que estava. E não raramente eu observo que há um salto ali do peso do crescimento na introdução alimentar. Então é aquela criança que a mãe dá a comida, acha que comeu pouquinho, não comeu quase nada e dá o leite. E dali ali vai criando um novo hábito, vai se construindo, né. Então, além de comer, que a gente sabe que na introdução alimentar é pouquinho, às vezes é quase nada, até ir se habituando, mas essa criança acostuma a comer e tomar leite, a comer e consumir outra coisa, né. E na questão depois que ela cresce, que vai alterando o paladar, né, depois que ela entra em contato com doce, o paladar modifica. A gente sabe que modifica. Fica altamente apurado para o doce. Então tudo aquilo que a criança come que não é tão palatável, como uma verdura, uma salada, ela vai recusar. Naturalmente ela vai recusar, porque o paladar dela está mais apurado para o doce, né. E é aquela criança que vai recusar, ela vai seletivar, né. É, vocês estão prestando atenção que são muitos detalhes que somando, né, então, por exemplo, quando o avião cai, eles falam: "Gente, não caiu por causa de um erro não, foram uma somatória de erros". Então, assim, para a criança desenvolver um quadro de obesidade na infância, é uma somatória, não é uma coisa só. E às vezes até aquela criança come super bem, faz atividade física, mas ela tem uma predisposição genética que altera rotas metabólicas e faz com que ela ganhe peso com facilidade. Então não é simples assim, e para cada criança a gente vai tentando descobrir igual detetive quais que são aqueles gatilhos que estão ajudando essa criança a manter esse peso mais alto e as comorbidades que são as doenças que vêm junto com a obesidade. Agora uma coisa que eu tenho percebido muito, às vezes a criança é magrinha, tá, tem o biotipo, assim, de um peso até para mais baixo, e aí a família acha que essa criança pode comer todas as besteirinhas, todos os ultraprocessados, que ela não tem impacto. E olha isso, Thay. Exatamente. E daí tu vai ver a flora bacteriana intestinal completamente comprometida, né. Então até se a criança come uma fruta, ela come um nutriente, chega ali no intestino não absorve,
porque comeu tanto ultraprocessado que criou uma desbiose e não vai absorver nada de nutriente. Então, a gente tem que balancear. A gente está falando de criança, de adolescente. É claro que é criança. Ele vai comer uma besteira? Vai comer. Vai comer um doce? Pode comer também. Mas aqui a gente está trazendo a necessidade de estabelecer uma rotina alimentar. Então, de vez em quando pode comer? Pode, porque é criança. Mas a rotina alimentar tem que estar bem estabelecida. Na maior parte do tempo, ele tem que estar comendo a comida de forma adequada, consumindo frutas, verduras, salada, proteína, né? E o carboidrato, o ultraprocessado, o doce, não tem que fazer parte de todos os dias da dieta dessa criança. Porque ele vai viciando, né, e aquilo, né, e vai deixando de comer as coisas que ele já comia. Porque a criança, o paladar da criança, o apetite, tudo, ele sofre modificações em cada etapa de vida. E a gente entendendo essas modificações que já são previsíveis, a gente sabe não causar mais danos ali naquela situação. Então, assim, entre um ano, começa a comer menos, quer mais brincar, acha que comer é perda de tempo. Então, você tem que chamar a criança para aquele momento da refeição e oferecer aquela comida que você acha que precisa ser para uma criança naquele momento. Não começar a criança a escolher igual cardápio de restaurante. Não, não comeu arroz e feijão, aí você dá o iogurte. Não comeu o iogurte, aí você abre o pacote de biscoito. Não é assim. Existe o planejamento, né. É, não é opção substituir, né. Depois que substitui para te recuperar aquele hábito e restabelecer novamente, é possível, mas é mais difícil. E outra coisa interessante que você falou, Denise, em relação à criança ali convivendo com outras que consomem, né, vai acontecer, porque a gente não vai criar a criança numa bolha, né. Ela vai ver os amiguinhos da mesma idade comendo um biscoito recheado, levando só o biscoito recheado e o capo para a E escola. o capo? Ela vai ver. Então, assim, lá na minha casa eu uso isso como estratégia. Eu não digo para os meus filhos que eles não podem comer, mas eu tento conscientizar, eu explico para eles que na nossa casa a gente tem outros princípios, né. Ele vai ver os amigos comendo? Vai, porque na casa daquele amigo é daquela forma, mas na nossa casa é importante comer a comida saudável. Então, trazer para a criança essa consciência, ao invés de uma proibição, faz toda a diferença. O proibir é muito ruim, gente. Por exemplo, se você chegar para você assim: "Tayane, você hoje está proibida de, tomar suco", falando para você. Às vezes você nem estava importando para o suco, mas como você escutou "proibida", aí te dá uma vontade de você tomar suco, né. É um negócio assim, a proibição ela gera uma vontade da gente comer o que que é o proibido, né. Eu nunca acho que é o melhor caminho, né. Realmente alerta na criança algo que ela nem tinha Ela percebido, nem tinha que ela percebido. poderia. É. Então, de fato, proibir não é o caminho. Como eu falei, a gente está falando de crianças, eles gostam de doce, a gente gosta de doce, né, Denise? A gente Sim. gosta de chocolate, a gente gosta de besteira. Nós não somos seres É, extraterrestres, diferentes não, não não, somos. é. Mas existe a necessidade de manter um hábito alimentar saudável. E daí tem um chocolate, eu vou comer um chocolate. Meu filho vai comer as besteiras. Não existe uma proibição, existe uma conscientização e os horários adequados para tudo isso. E outra coisa, assim, são assuntos que dá pra gente ficar, assim, 2, 3 horas falando. Agora, toda vez que a gente fala, em obesidade, a gente hoje o que a gente quer é prevenir. E as crianças que já estão obesas, a gente quer fazer um acolhimento dessa família e dessa criança, para que a gente possa ajudar e não escutar aquilo assim: "Não, não precisa fazer nada agora na infância com essa criança obesa não, porque quando ela crescer, ela vai perder esse peso". Não é assim, gente. Você concorda? Concordo, Denise. Quando a gente pega o paciente obeso, a gente
a gente doa muito tempo, porque tu tem que destrinchar, tu tem que avaliar, tu tem que entrar no contexto familiar dessa família, né. Então tem muito a ser trabalhado. E algo que eu sempre bato na tecla da família: não chame o seu filho de gordinho, não chame ele de preguiçoso. Ele não está nessa situação porque ele escolheu estar, né, e nem permita que outras pessoas chamem ele assim. Então, é importante trazer para a família esse olhar da criança para ela, né, e Sim, da criança, como ele ouve as coisas em volta ali, né, não só no contexto familiar, mas a escolar. escola, né. Então, a família tem por obrigação proteger essa criança emocionalmente. Então não pode partir da família apontamentos, rótulos. Então a gente tem que trabalhar com muito cuidado a questão emocional da criança sobrepeso, da criança obesa, né. Porque mesmo que seja uma criança que aparentemente está falando que está tudo bem com ela, que não está sofrendo nenhuma retaliação, que não está sofrendo nenhum bullying, mas internamente ela sofre sim. Só que às vezes ela tem essa dificuldade de colocar isso para fora, porque ela vê que ela não consegue correr tanto no futebol, ou que às vezes ela tem alguma limitação porque o peso está a mais. Então não é simples assim. Então a gente deixa muito esse recado, né, pais, tenham um controle de saúde dos seus filhos muito sério. Não leve no profissional só até 1 ano de idade. Façam as consultas preventivas, façam as avaliações nutricionais que são muito mais do que pesar e medir, porque tudo isso a gente pode fazer intervenção rápida, intervenções de prevenção, ver o que está acontecendo. Isso, Denise. Então, a gente tem que olhar de forma mais profunda para a criança, né. E quanto mais a gente vê que a vida se torna mais prática, mais é necessário que a gente volte atrás com algumas ações, né. Porque será que vale a pena ser tão prático, tão rápido? A longo prazo, a gente tem visto que não. Então, a nossa criança obesa, o nosso paciente, a gente tem que colocar ele em movimento. Cada vez mais as crianças estão parando de se movimentar na frente da tela, do celular. Então, são várias questões que a gente trabalha ali na consulta para trazer esse combinado com a família, eh, essa volta de alguns hábitos passados para a gente ter ganhos no futuro, né, a longo prazo. Então, por exemplo, às vezes a gente entende que pela tá lá a mãe trabalhando muito, o pai trabalhando muito, e para aquela criança poder permitir que aquele pai e a mãe estejam trabalhando, entrega a tela, né, ou entrega o telefone ou liga a televisão, a gente entende isso, só que isso precisa ser refletido, porque às vezes você está fazendo aquilo, mas aquilo está causando uma doença no seu filho. E aí? E a hora que aquela doença explodir? Aí você não vai conseguir nem trabalhar, né. Exatamente. O prejuízo é maior e o prejuízo já está instalado, porque nunca é só uma coisa, né, Não. Denise? A gente vai avaliando e uma vai puxando a outra. Então, essa criança que assiste muita tela é a mesma criança que está dormindo tarde. Ela dorme tarde, ela acorda tarde, então tudo alterado, tudo desajustado. Ela come comida rápida, pronta. Ela não mastiga. Não mastiga, não percebe o alimento que geralmente está ali distraída, assistindo alguma coisa. Então, é um contexto muito grande a ser avaliado, mas é sempre possível ser ajustado. E isso é importante, trazer esse olhar para a família da importância desse ajuste. Então fazendo um resumo desse episódio para você, eu vou dar a minha palavra final e a Tayane também vai dar o recado final dela, mas o meu é esse, viu. Seu filho não pediu para nascer, seu filho depende de você, seu filho precisa desse cuidado, e esse cuidado, a saúde dele é construída a cada dia. E que talvez você adiar isso, a hora que você for tomar consciência, já pode ser muito tarde. É, exatamente, Denise. Então,
as famílias, elas têm responsabilidade com a criança, a gente tem obrigação com a criança. E a obrigação não é só da educação, é da saúde também. E a saúde não é só dar um prato de comida, né? É todo um contexto psicossocial e emocional. Então, a família, de fato, precisa parar e precisa dedicar tempo e cuidado aos filhos nesse sentido. Nossa, muito obrigada aí pela sua participação. O podcast Bicho Papinha está aberto para você vir sempre conversar aqui nesse local. Muito obrigado, viu, Tayane? Obrigada, Denise. Eu amei estar aqui e eu espero em breve estar aqui de novo. Ah, se Deus quiser, viu? Será muito bem-vinda. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe com seus amigos. Se você teve alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai prontamente tentar elucidar a sua dúvida, tá? Um beijo.